Senhores alunos, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar os nossos estudos dessa nossa primeira semana. Continuando a questão histórica, né? O Japão conseguiu fazer concorrência com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, é óbvio, que não deixou para trás. Investiu pesado na sua produção para conseguir resgatar a livre concorrência. Um dos investimentos que os Estados Unidos fez foi contratar uma empresa consultoria, uma consultoria chamada McKinsey, que fez um estudo. Esse estudo pegou as 100 maiores empresas do mundo à época e tentou identificar algumas coisas que fossem comum a essas 100 empresas. E ela identificou 11 características comuns. Essas 11 características até hoje são conhecidas como os 11 fundamentos da excelência. Várias técnicas, várias teorias da administração hoje são sustentadas nesses 11 fundamentos, por isso que nós vamos estudá-los hoje. Tá? O nosso primeiro fundamento é o chamado pensamento sistêmico. Esse fundamento entende que você, como gestor de uma organização, de um grupo, você não pode entender cada parte isoladamente. Você tem que entender que as coisas interagem. Então, trazendo para o nosso universo, uma decisão que é tomada lá no P1 vai repercutir lá no P4. Então, é isso que é o pensamento sistêmico, é entender que nada é isolado dentro de uma organização. O segundo fundamento é o chamado aprendizado organizacional, que fala o quê? Que o que tem valor efetivamente numa organização? É o conhecimento. Então, é a valorização do conhecimento como forma de manutenção das organizações. Terceiro fundamento chama cultura da inovação. Significa o quê? Que hoje uma organização só sobrevive se ela tiver capacidade de inovar. E essa capacidade de inovar não se adquire simplesmente por ordem de serviço, como a gente diz, né? Você tem que criar um ambiente de inovação. E esse ambiente de inovação fala por canal de comunicação, esse ambiente de inovação fala por recompensa às boas ideias e, principalmente, para criar esse ambiente de inovação, nós temos que fazer o quê? Criar tolerância ao erro. Alguém deu uma ideia e não deu certo? Tudo bem. O importante é dar a ideia. Tá? Quarto fundamento é a liderança e constância de propósitos. Ou seja, os líderes de uma organização eles têm que ser motivacionais, eles têm que ser inspiradores. As pessoas têm que trabalhar inspiradas pelos seus líderes e não simplesmente obedecendo ordens, né? O quinto fundamento fala sobre processos, orientação por processos. O que é um processo? Um processo é quando você tem um recurso, você trabalha em cima desse recurso e isso te gera um produto ou um serviço que você vai entregar para o seu cliente. Essa lógica que acontece em uma organização também acontece internamente. Os setores, os departamentos de uma organização também têm entradas e também têm produtos e serviços que, de repente, prestam dentro da própria organização. Daí vem a ideia do cliente interno. E se a empresa como um todo precisa tratar bem o seu cliente externo, aquele setor precisa tratar bem também o seu cliente interno, que é ele que consome o seu produto. O sexto fundamento, visão de futuro, diz que todo caminho está errado para quem não sabe onde quer chegar, né? Então, qualquer esforço, qualquer iniciativa, ele só é válido a partir do momento que a gente tem definido qual é o nosso objetivo. Sétimo fundamento, geração de valor. Significa o quê? Eu posso atender às necessidades do meu cliente, simplesmente, ou eu posso superar as expectativas dele. Então, quando você, além do seu serviço, que é a sua obrigação, presta algo a mais, você está agregando valor à sua organização. Oitavo fundamento, valorização das pessoas. As pessoas precisam estar motivadas para trabalhar. As pessoas precisam ter ambiente apropriado e seguro para trabalhar. E, obviamente, que essas pessoas, a partir do momento que tem essa valorização, tem que dar em troca à organização um bom desempenho. Conhecimento sobre o cliente e o mercado. A razão de ser de uma organização é a existência de clientes. Desenvolvimento de parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Para sobreviver, você precisa de parcerias. Você precisa de pessoas que te apoiem, de organizações que te apoiem. Os seus fornecedores são os seus parceiros também. E, por fim, responsabilidade social. Afinal das contas, não adianta nada nós termos uma organização sólida hoje se o futuro é incerto. Então, nós precisamos cuidar da nossa organização, mas precisamos cuidar também da nossa responsabilidade social e do nosso meio ambiente, preservando, então, as nossas gerações futuras.